Olá, Pastor João. Olá, amigo Jonatas. Pastor, o que você pensa sobre os sinais destes últimos tempos? Deixe-me dizer-lhe que é uma questão complexa por várias razões. Quão complexo é? Sim, porque vários elementos se misturam e seria melhor separá-los e esclarecê-los. Você poderia nos dizer quais são esses elementos? A primeira delas seria explicar o que significa a expressão os últimos tempos, ou seja, quando começam e quando terminam. Na verdade, se ele nos diz a palavra primeiro, isso significa que há mais. Claro, o outro para explicar. O que significa a frase sinais do fim? Então vamos começar com o número 1. Em termos gerais, pode-se dizer que o fim dos tempos começou com a primeira vinda de Cristo, o derramamento do Espírito Santo no Pentecostes, e com o aparecimento dos anticristos do primeiro século. Existem textos bíblicos que provam tal afirmação? Você se lembra do famoso Y2K, as 4 luas de sangue, entre outros sinais que foram mencionados para indicar que estamos no fim dos tempos? Claro, eu me lembro do que você mencionou, mas isso contradiz a Bíblia. Porque o fim dos tempos não começou no ano de 1948 com o nascimento de Israel, nem no ano de 2000 com o I2K. Isso como um resumo. A palavra de Deus é muito clara quando diz em Hebreus 1:2 que os últimos dias começaram com a primeira vinda de Cristo. Observe, nestes últimos dias ele nos falou por meio do Filho. Mas isso vai contra o que é ensinado aqui na América Latina. Com esse primeiro texto já se afirma que Cristo veio nos últimos dias, ou seja, algo estava culminando. Honestamente, isso é o que se percebe e entende do texto citado. Mas vamos ler o segundo. E nos últimos dias Deus diz que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Aqui é mostrado que o derramamento do Espírito Santo sobre os seres humanos foi incluído como parte do programa do fim dos tempos. Então, o que fazemos com o anticristo, os famosos 7 anos da grande tribulação, que precede a segunda vinda de Cristo? Acho melhor continuar com o terceiro verso, em 1 João 2:18, porque essas perguntas serão respondidas lá. Antes de citar a Bíblia, posso dizer? O anticristo é um homem que virá? Ou é um sistema que já está presente? De acordo com o que vamos ler, o anticristo é um espírito que se manifestou em um corpo multimembro de falsos profetas desde os tempos apostólicos, conforme expresso por João, na primeira epístola de João 2:18 e 19. Filhinhos, esta é a última vez e de acordo com você. Você ouviu que o anticristo está chegando. Então agora muitos anticristos têm surgido. Portanto sabemos que é a última vez, eles saíram de nós. Mas não eram de nós. O referido texto deve ser lido com isto. 1 João, capítulo 4, versículo 3. Todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, e este é o espírito do anticristo, que vocês ouviram que está vindo e que agora está no mundo. Mas nestes textos da carta de João que estamos lendo, verifica-se a verdade do que disseste, pastor. O apóstolo entendeu que estava no último tempo, que o anticristo era um espírito que se manifestou em um grupo de falsos profetas. E, aliás, eles deixaram a congregação. Por isso se fala desses dias como se fossem os últimos dias. Isso só seria possível se acabasse um sistema. Já sabemos que os apóstolos ensinou que eles estavam imersos em tais tempos, os últimos dias. A expressão últimos dias significa um ciclo de tempo que termina para um sistema, ou seja, o fim do próprio sistema. Cosmos, mundo. Então você acabou de explicar que cada país, cada cidade tem o seu. Isso é o que as Escrituras ensinam, donde se segue que o sistema mundial também será consumado para o bem ou para o mal. Para ser mais exato, sempre haverá 2 grupos: os justos e os injustos. O que podemos dizer sobre os sinais do fim? Essa é uma expressão tirada de Mateus 24, sempre são citadas quando há comoção. Mas, na realidade, os 2 sinais que aparecem definindo um fim são a pregação do Evangelho do Reino a todas as nações e o aparecimento da abominação da desolação. E quanto aos terremotos, fomes, guerras e pestilências preditas pelo Messias? Vou responder de forma simples. Ele mesmo disse, ainda não é o fim. Nosso tempo acabou. Muito obrigado, Pastor Johnny, por suas respostas. Obrigado pelo convite, Jonatas. Obrigado e bênçãos para o público.